Mulheres queridas, como eu prometi, esse é o resumo da nossa primeira aula do projeto Pais Felizes, Filhos Felizes. Para quem não pôde participar e também para as mães, né, que estavam lá e que querem reforçar o conhecimento, porque sempre é bom, né, gente? A gente aprende alguma coisa, mas sempre é bom reforçar, ir lá, refrescar a memória, porque daí a gente mantém o conhecimento vivo. E tudo que eu vou passar aqui para vocês, de fato, é um conhecimento valioso, que me ajudou muito e é fruto do meu trabalho de 10 anos, que eu apliquei na minha vida, com a minha filha, nos meus relacionamentos, mas principalmente com a minha mudança interna. E é sobre isso a base, né, do projeto Pais Felizes, Filhos Felizes. A nossa mudança interna. Porque os filhos espelham aquilo que a gente é como pai, como mãe, como ser humano. Então, para que a gente possa mudar nossa relação com os nossos filhos ou com qualquer outra pessoa, a mudança tem que ser interna. E foi uma das coisas que eu reforcei bastante na nossa primeira aula. Então, gente, para a gente já começar aqui falar de conteúdo, porque eu já vou direto ao assunto, nós falamos lá, naquele dia, eu falei bastante sobre isso, e isso é algo que é importante para você reforçar. Então, pega um caderno, pega a caneta ou pega um papel para anotar tudo isso que eu vou te falar, porque esse conhecimento é valioso e tem o poder sim de transformar a tua vida. Uma das coisas que eu falei lá que são super fundamentais e que é a base e que se você sair desse vídeo entendendo muito o que eu estou dizendo aqui para você, já é, nossa, meio caminho andado, como diz. Porque isso que eu vou te ensinar agora é algo que a gente vem carregando de outras gerações, dos nossos pais, avós, tataravós, e a gente acaba carregando isso como um padrão, mas nunca se perguntou, sabe, por que tem que ser assim? Por que isso é tão pesado? E eu vou te falar uma coisa, quando eu entendi isso, a minha vida começou a ser muito mais leve. Eu comecei a tornar meu dia a dia, os meus relacionamentos, principalmente o relacionamento que eu tenho comigo mesma, de uma forma muito mais leve. E eu tenho certeza que quando você compreender esse conceito, que eu já passei lá para as mães no nosso encontro presencial, você também vai começar a ter uma vida mais leve. É claro que você vai precisar praticar isso que eu estou te dizendo. Não é que você vai aprender esse conceito hoje e pronto, agora eu já sei, já vou me sentir mais leve, não. É um treinamento, é um processo, você precisa praticar para você ter os resultados. Mas o que é essa palavra que é tão importante e que a gente carrega tanto peso? Eu gostaria que você pegasse então o teu caderno ali e escrevesse a palavra perfeita no teu caderno. Por que essa palavra perfeita traz tanto peso pra gente, principalmente nós mulheres? Porque há anos e anos e anos e gerações foi se colocando na cabeça das mulheres que as mulheres precisavam ser perfeitas. Perfeitas na forma de falar, tinham que ser gentis, delicadas, perfeitas no trabalho, perfeitas como mães, perfeitas como mulheres. Ou seja, a mulher tinha que ser um exemplo em praticamente tudo, não podia errar. Porque a mulher que erra, nossa, todo mundo cai de pau em cima dela. Os homens, por exemplo, eles têm uma vida muito mais leve, porque esse cargo da perfeição não é exigido tanto dos homens, ou pouco exigido dos homens. Então os homens eles podem ter uma natureza mais leve. Tanto vou te dar um exemplo bem claro, né? Quando acontece alguma coisa com o filho, a mãe, as pessoas culpam muito mais a mãe do que o pai. Nossa, aconteceu aquilo, nossa, essa pessoa não tem mãe, não? Será que a mãe não viu isso? Dificilmente fala, poxa, mas e o pai dessa criança, onde é que ele tá? Por que o pai também não viu isso? É muito sobre a mãe o peso das coisas. E eu não estou falando só da maternidade, mas das mulheres, o quanto a gente se compara com outras mulheres, o quanto a gente acha aquela mulher mais perfeita, e aí principalmente agora nas redes sociais. Então tudo isso vai fazendo com que a mulher ela fique desanimada e entenda que ela não... Gente, como é que eu vou chegar nisso? Eu nunca consigo chegar nesse nível, porque sempre tem uma mulher mais inteligente, mais bonita, uma mãe mais perfeita. Então vocês entendem o quanto a perfeição, a palavra perfeita, ela traz um peso pra gente? Então nesse momento, você que escreveu a palavra ali, você escreveu perfeita no teu caderno, eu quero que você faça um X bem grande nessa palavra perfeita e substitua essa palavra por generosa. Por que eu estou te dizendo isso?
Porque, gente, perfeição não existe. Qual é a pessoa que hoje é perfeita? Hoje, ou já foi perfeita em alguma vez da vida? Não existe perfeição, gente. Porque a gente está aqui para aprender, para crescer. E se eu estou aqui, todos nós estamos aqui para aprender e para crescer, isso quer dizer que a gente não está pronto, que a gente não está completo, que a gente precisa sim ir crescendo e avançando. E faz parte da natureza humana. Quando Deus nos criou aqui, colocou aqui a gente nesse mundão físico de meu Deus, ele entendia justamente isso. Ele não queria a pessoa perfeita, o ser humano perfeito. Porque o ser humano perfeito, para que é o ser humano perfeito? É o ser humano que vai ficar parado no tempo. Ele não precisa aprender mais nada, ele é perfeito. Você entende como Deus não quer isso de nós? Deus justamente colocou a gente imperfeito para que a gente pudesse crescer. E imperfeição não tem nada de mal. Imperfeição quer dizer que a gente está aqui para crescer, para aprender. Então essa questão de ser perfeita, tire do seu vocabulário, porque não existe perfeição. Então não se cobre a perfeição, porque ela não existe. E se você tentar se cobrar ser perfeita, vai ser um padrão que você não vai conseguir atingir. Por isso que tantas mulheres hoje têm esse peso da perfeição. Substitua isso então por generosidade. Toda vez que você se sentir julgada, porque eu sou uma mãe horrível, eu devia ser uma mãe melhor, eu não sou uma mãe perfeita, me criticaram. Substitua essa palavra aqui na sua mentalidade por generosidade. Eu vou ser muito mais generosa comigo. Como não existe perfeição, eu vou fazer o melhor que eu posso agora, com o conhecimento que eu tenho, e eu vou ser generosa comigo. E essa generosidade vale também, gente, quando você observar outras mães. Porque olha só, agora eu quero que você escreva uma outra palavra ali no teu caderno, que é julgamento. Quando a gente tem necessidade de ser perfeita, nós nos julgamos e julgamos as outras mães. A gente começa a apontar muitos dedos para as outras mães. Nossa, mas olha aquela mãe que ela está fazendo de errado. Mas olha eu que também estou fazendo isso de errado. A gente fica apontando o dedo para tudo que é lado. Então essa palavra julgamento, eu também quero que você risque aí e substitua pela palavra acolhimento. Então, em vez de você ficar se julgando e julgando as demais mulheres, demais mães, você vai acolher. Primeiro, acolher o teu julgamento, do quanto você acha que você tem que ser uma mãe perfeita, uma mulher perfeita, uma profissional perfeita e por aí vai. E o quanto você também, quando você for apontar o dedo para alguma outra mãe, quanto você entenda que não existe essa necessidade de ser perfeita, porque a gente nunca vai ser perfeito, então esse julgamento, ele não é válido. Você precisa se acolher. Acolher você e acolher outras mães, outras mulheres, porque está todo mundo no mesmo barco. Mas muitas mulheres não têm esse conhecimento que você está tendo a partir de hoje. Vamos lá então de novo? Substitui a palavra perfeita por generosa e julgamento por acolhimento. Deixe de se julgar e se acolha. Deixe de ser perfeita para você ser generosa. Você vai ver como você vai tirar muitos pesos da tua vida quando você começar a aplicar isso no teu dia a dia. É fácil fazer isso? Não, é bem desafiador. Mas você vai aplicar isso no teu dia a dia para você começar a ter as melhores. Então, vê esse pensamento de eu devia ser uma mãe perfeita para você ser generosa. Seja generosa com você. Estou fazendo o meu melhor, estou aprendendo, eu vou melhorar, mas não existe perfeição. Quando você se sentir julgada, quando você se julgar, se acolha. Eu estou aqui no processo de aprendizado, eu vou crescer, eu vou melhorar. E quando você olhar para alguma outra mãe, também julgando, você vai acolher essa mãe. Se você não puder falar com ela e dizer, olha, eu te entendo, eu estou no mesmo barco, você vai fazer isso mentalmente. Combinado? Isso é muito importante, por isso que eu estou falando aqui, reforçando. Escreva isso e pratique no teu dia a dia para você perceber se boa parte dos pesos que você tem não vai diminuir, você vai se tornar uma mulher muito mais leve. Outra coisa que eu falei lá na aula, eu vou mandar esse material também no grupo, tá, gente? Eu coloquei lá quais são as intenções para a pessoa no projeto. Então, o que são essas intenções? É onde você está agora e onde você quer chegar. Então, esse papel você vai receber lá no grupo. Quando você receber esse papel no grupo, imprima esse papel,
e escreva onde você está agora. Então, em algumas, eu vou mandar lá, e você não precisa fazer isso agora, quando terminar o vídeo você faz. Nesse papel tá lá assim, ó, onde eu estou. Onde eu estou nas áreas da minha vida. Então eu separei algumas áreas da nossa vida para você saber como é que você está. Por exemplo, na área relacionamento, na área saúde, na área da autoestima, na área do trabalho, na área da espiritualidade. Então você vai pegar esse papel que eu vou mandar lá no grupo e você vai escrever cada uma dessas áreas. Relacionamento, saúde, autoestima, trabalho, espiritualidade. E aí você vai colocar, depois de cada uma dessas áreas, qual é a palavra que define hoje cada uma dessas tuas áreas. Então, por exemplo, relacionamento. Como é que estão os teus relacionamentos hoje em uma palavra? Esses relacionamentos, gente, são os relacionamentos mais importantes. Então, com o teu esposo, com os teus filhos, com o teu pai, com a tua mãe, relacionamentos das pessoas que importam. Eu não estou falando de relacionamentos de pessoas que, sei lá, não são importantes para você. São as pessoas que mais você se relaciona e como que está o relacionamento dessas pessoas hoje. Que palavra define os seus relacionamentos hoje? E assim vai. Na tua saúde, como está hoje, na tua autoestima, no teu trabalho, na tua espiritualidade. Então você vai colocar lá uma palavra que define. Seja bastante sincera com você, tá bom? Porque se você quer uma mudança de verdade, primeiro você precisa ser sincera, colocar no papel realmente como você está. E aí na outra coluna, tá lá assim, ó, onde eu quero chegar. Aí você vai colocar de novo, no relacionamento, na saúde, na autoestima, no trabalho, na espiritualidade. Em uma palavra também, ou duas se você quiser, onde você quer estar, como é que você quer chegar. No relacionamento, se ele tá assim, como é que você quer que seja? Se ele tá assim, como que você quer a saúde? Como que você quer que seja a sua saúde? É sobre você, tá, gente? Não é assim, relacionamento, eu quero que meu marido seja melhor. Não, é tua responsabilidade, é sobre você. Então você vai colocar como você quer se relacionar com as pessoas. Eu quero que meus relacionamentos sejam mais leves, mais harmoniosos, certo? Você vai colocar sobre a tua perspectiva. Nada de sobre o outro, eu quero que o outro me entenda, que o outro me compreenda, não. Entende? É sobre você. Você vai colocar lá, então, uma palavra ou duas, onde você quer chegar, como que você quer estar. Porque isso vai servir, gente, de acompanhamento para você no teu projeto. Guarde esse papel, tá? Para que você possa, a cada aula, a cada encontro, ver como é que tá a tua evolução. Certo? Se você tiver dúvidas sobre esse exercício, você pode me chamar no grupo ou me chamar, né, no privado para poder te explicar melhor, tá bom? Outra coisa também que eu falei que você vai receber é esse material aqui, ó, com os tópicos da aula número 1. Só que tem uma coisa aqui, gente. Esses tópicos aqui, apesar de eu ter apresentado ele na primeira aula, nós vamos desenvolver ele ao longo de todo o projeto. Mas eu quis apresentar aqui quais são esses tópicos, porque cada tópico desse aqui, ele é uma aula importante para você ir, como eu te falei, devagar, em doses homeopáticas aí, né? Em doses tranquilas para você ir assimilando o conhecimento. É bastante coisa, sim. Mas aos poucos você vai internalizando esses conhecimentos, você vai, como é que eu gosto de dizer, né? Você vai colocando isso no teu coração e na tua mente, mas tem que ser aos poucos, tá bom? Então eu vou ler aqui para você, você também vai receber esse material para que você possa saber quais são os conhecimentos. Então a gente falou nesse primeiro encontro sobre substituir, né, a palavra perfeição por generosidade, você deixar de ser perfeita para ser mais generosa com você, de julgar menos por acolher mais, certo? A gente também falou no primeiro encontro que quem que nós somos, né? Nós somos, gente, a nossa personalidade, ela é formada da soma dos nossos antepassados, ou seja, dos nossos avós, tataravós, né? Da cultura, do país onde a gente vive, dos professores que a gente aprendeu, dos nossos pais, mas também a gente é formado da nossa essência e da nossa interpretação daquilo que nos acontece. Falei um pouquinho sobre isso, mas nós vamos aperfeiçoar ainda isso muito mais ao longo dos outros encontros. Outra coisa, o ser humano tem 3 necessidades em comum, que é a necessidade de pertencimento, a necessidade de acolhimento e a necessidade de autenticidade. Pertencimento, gente, a gente precisa pertencer.
Ninguém vive sozinho. A gente precisa pertencer. A gente quer se sentir pertencente àquela família, àquela comunidade, àquela cidade. Então isso é muito importante, ter esse sentimento que a gente pertence a alguém, que a gente pertence a essa família, sabe? A necessidade de acolhimento. A gente quer, quando a gente está passando por um momento difícil, ser acolhida. Ou quando a gente está feliz, que alguém diga, nossa, que legal, que bom que você está conseguindo, né, atingir seus objetivos. E a gente tem uma necessidade também de autenticidade. A gente quer ser quem a gente é, a gente quer ser respeitado por quem a gente é. Então essas necessidades aqui, elas são necessidades naturais do ser humano. Todo mundo tem, inclusive nossos filhos. E nós vamos falar bastante sobre isso também. Uma outra coisa que eu falei para as mães lá, sobre essa questão das nossas necessidades, é que nós temos algo em comum, uma coisa em comum, independente do país onde a gente vive, da raça que a gente tem, da nossa escolaridade, da nossa classe social, independente do país, né, onde a gente vive. Então, a pessoa pode viver lá, sei lá nos Estados Unidos. Todo mundo, todo ser humano tem uma coisa em comum. Eu perguntei para as mães qual era essa coisa em comum que todos nós temos. E assim, a Ilse, né, a diretora, chegou mais próximo aí que ela falou vida. E a maioria ficou se perguntando, nossa, o que será que a gente tem em comum? Né? Então, assim, como ele está falando de um resumão aqui, não vou deixar você pensar muito tempo, não. Mas o que a gente tem em comum, independente de onde quer que a gente esteja nesse mundão de meu Deus, é a nossa humanidade. Todos nós somos seres humanos. Todos nós temos medos, inseguranças, todos nós temos vontades, todos nós temos necessidades, todos nós somos seres humanos. Só que a gente esquece disso e a gente acaba achando que a gente é uma máquina, que a gente não tem emoções, que a gente não tem sentimentos. E o que eu quero nesse projeto, né, que é o projeto Pais Felizes, Filhos Felizes, é resgatar essa humanidade que todos nós temos, para que a gente possa olhar para dentro de si mesma e se conectar de uma forma humana com os nossos filhos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Por que isso é importante, gente? Quando a gente se olha com humanidade, a gente é mais generoso, mais generosa com a gente. Quando a gente olha com mais humanidade também para o outro, a gente constrói relações melhores com quem está ao nosso redor. Por isso que a humanidade ela é tão importante. E também por isso, por esse traço que todos nós temos em comum, por isso que a gente tem que trabalhar nosso ser interno. Não adianta a gente querer mudar o marido, mudar o filho, porque se a gente não mudar a si mesmo. A única mudança que a gente consegue fazer é dentro da gente, não consegue mudar o outro. Isso foi algo que eu falei também lá na primeira aula, e eu sei que pode soar meio complicado aí para você entender, mas o problema entre aspas, quando a gente enxerga um problema no outro, não é exatamente o outro que tem um problema. Eu não tô aqui defendendo as pessoas quando as pessoas fazem alguma coisa para nos magoar, não é isso. Mas se existe um problema lá com a outra pessoa que eu estou enxergando, é porque eu estou permitindo que a outra pessoa me trate daquela maneira, permitindo de uma forma até às vezes inconsciente, na maioria das vezes inconsciente. Eu não tenho noção por que eu permito que aquelas pessoas às vezes me desrespeitem, me tratem mal. Então isso é se trabalhar internamente. Mas você vai aprender isso melhor ao longo do nosso projeto aqui, tá, gente? Porque é muita coisa, eu não posso falar aqui no resumo, certo? Mas aos pouquinhos você vai aprender que o problema que você enxerga no outro, se tá te incomodando demais, você precisa olhar para dentro de você e entender o que tá acontecendo comigo que a pessoa tá me tratando dessa forma, certo? Mas aos poucos você vai entender isso melhor. Outra coisa que eu falei lá é sobre gatilhos. Gatilhos o que desaprovamos, julgamos os nossos filhos, são os gatilhos de traumas da infância que não foram resolvidos. Ou seja, aquilo que o nosso filho provoca demais em nós, é porque alguma coisa que a gente tem dentro da gente, da nossa infância lá, que a gente não conseguiu resolver. Porque a gente era criança também, como é que a gente ia resolver algo como criança? Agora, como adultos, a gente tem a possibilidade de entender. E também compreender, né? Entender, compreender e mudar. Esses gatilhos, gente, eles são possíveis de mudar uma vez que a gente entenda, através do autoconhecimento, por que às vezes eu fico com tanta raiva porque meu filho faz isso. Por que quando meu filho chora eu me sinto tão mal, eu quero que ele não chore, eu não sei lidar com as emoções do meu filho. Justamente porque lá na infância você
não aprendeu a fazer isso. Então tem esses gatilhos, essas coisas que te provocam essas emoções, tá bom? Mas você vai aprender isso ao longo do projeto. Outra coisa é, os comportamentos desafiadores dos nossos filhos são um pedido de conexão, alguma necessidade não atendida. Nós temos 3 necessidades, né, gente? Como eu falei, pertencimento, acolhimento e autenticidade. Se os nossos filhos estão tendo comportamentos desafiadores, é porque a gente não está conseguindo atender uma dessas 3 necessidades aqui dos nossos filhos, de pertencimento, de acolhimento e de autenticidade, certo? Aí os nossos filhos vão nos desafiar através dos comportamentos deles para que a gente se conecte melhor com eles. Essa é a questão. Então, ao longo do projeto também você vai entender como é que isso funciona, como é que eu faço para respeitar e atender as necessidades dos meus filhos, né? Mas também entendendo que você precisa atender as suas necessidades, porque da mesma forma que os teus filhos têm essas necessidades, você também tem. Por isso que a gente tem que trabalhar primeiro internamente, ok? Então, os nossos comportamentos, gente, olha só isso. Os nossos comportamentos, eles são resultado do que a gente viveu na nossa infância até os 7 anos de idade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, tá? A forma com que você se comporta hoje tem muito a ver com o que você aprendeu lá na tua infância até os 7 anos de idade. Então, muitas vezes você acredita que, não, eu sou livre para me comportar dessa forma. É porque eu sou assim mesmo. Na verdade, não é você. É o que você aprendeu lá na tua educação. E se você não entender isso, você vai continuar repetindo comportamentos que não são bons para você. Tem muita coisa que a gente aprendeu com os nossos pais que são maravilhosas, mas tem algumas coisas que não são tão boas assim, que a gente está repetindo esse padrão de comportamento sem perceber, tá? Então você vai aprender isso aqui. Como é que você identifica quais são esses comportamentos e o que é bom você vai manter, mas o que não é bom para você hoje, que você quer atualizar, porque nós precisamos atualizar a educação, tudo atualizou, a gente também precisa se atualizar, e essa atualização você vai entender para mudar esses teus comportamentos. Então esses são os tópicos, gente, que nós vamos desenvolver, que eu vou desenvolver com você, que nós vamos compartilhar e trabalhar juntas ao longo do projeto Pais Felizes e Filhos Felizes, tá? Então isso é importante, eu falei aqui de uma forma geral, mas nós vamos esmiuçar isso a cada encontro e você vai se sentir mais fortalecida e eu tô aqui para te ajudar no grupo também, se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre esse resumão, tá? Para finalizar, eu deixei uma tarefa para as mães no dia lá, para que a gente comece a trabalhar o nosso autoconhecimento, porque eu trabalho, gente, com uma metodologia chamada 3As. O que são 3As? É autorresponsabilidade, é você assumir a responsabilidade pela tua vida, porque você não muda ninguém, você só muda a si mesmo, você só consegue mudar a tua vida, então isso é assumir o poder que você tem, que é a autorresponsabilidade pela tua vida, não é se sentir culpado, não é se culpar porque você errou, e sim se responsabilizar, porque a tua vida é tua responsabilidade. O segundo A é autoconhecimento, a gente trabalhar o autoconhecimento. Como é que você vai saber quais são os seus gatilhos, qual que é a tua essência, quem você é, quais são os comportamentos que você precisa mudar se você não se conhecer? Então nós vamos trabalhar ao longo do projeto também o autoconhecimento. Um outro pilar que a gente vai trabalhar é o amor próprio. Então, a tua autoestima, para você melhorar a tua autoestima, para que você possa se relacionar melhor com você e assim se relacionar melhor com os outros. E a partir do momento que você se trata melhor, que você melhora a tua autoestima, você vai perceber que as outras pessoas também vão te tratar melhor. Então, amor próprio é um pilar muito importante. Então, lembrando que nós vamos trabalhar nessa metodologia autorresponsabilidade, autoconhecimento e amor próprio, que são os 3 grandes A, são os 3 pilares para você trabalhar você, a tua humanidade, o ser humano, você internamente, tá bom? Então essa tarefa é sobre o A de autoconhecimento. A partir nesse tempo que a gente vai ficar aí sem se encontrar, e a gente vai se encontrar só em maio, né? Lá em maio, aqui uns 30 dias mais ou menos, você vai pegar o teu caderno aí que eu pedi para você separar e você vai anotar, você vai começar a se tornar auto-observável, você vai se observar, você vai se tornar mais consciente. Você vai anotar quais são os pensamentos, quais são os julgamentos que você tem sobre você. Você vai colocar ali no caderno, assim, olha, nossa, todos os dias eu acordo de manhã e eu penso isso sobre mim. Eu penso que eu não sou capaz, eu penso que eu não sou uma boa mãe.
Ah, nossa, eu tenho uma raiva quando meu filho faz isso, isso me tira do prumo. Ah, nossa, quando alguém me critica sobre isso, eu fico muito chateada. Então você vai anotar tudo aquilo que te incomoda com mais frequência. Seja julgamento, o julgamento que você faz pra você, seja alguma situação que você vive com os teus filhos ou com outras pessoas, também sobre aquilo que o outro também te diz. Aquilo que te incomoda mais. Só o que é mais frequente, tá, gente? Não precisa colocar tudo aí, né? Mas o que é mais frequente. Por que isso é importante, gente? Porque você vai começar a se conhecer, a entender. Porque o autoconhecimento é isso. Como é que você vai trabalhar aquilo que você não conhece, né? Você precisa começar a se conhecer. Então, essa é uma tarefa muito importante. Nós vamos usar ao longo também do nosso projeto para que você possa saber quais são os seus gatilhos, aonde está pegando. E eu vou te ajudar. O que você faz então com essas informações, certo? Então essa é uma tarefa muito importante. Pega um caderno, gente, deixa um caderno separado para você do projeto, porque a gente vai usar muito caderno, tem muitos exercícios aí ao longo do projeto, tá bom? Espero que você tenha gostado desse resumo. Se você ficou com alguma dúvida, manda para mim né, ali no grupo, a dúvida que você tem ou se não no privado, que eu vou te ajudar. Olha só, gente, eu falei para as mães lá, mas também estou reforçando aqui. Esse é um ambiente seguro, então você pode contar comigo, confiar que eu não estou te julgando, porque eu já passei e passo por muitas situações desafiadoras como mãe, como mulher. Combinado? Então, um beijo para você, até o nosso encontro presencial e qualquer dúvida, sabe que eu estou à disposição. Até lá!